No silêncio denso do Egito, onde as paredes dos palácios escondiam segredos e o brilho do ouro mascarava o medo, um homem poderoso descobriu que nem toda a força vem da espada. Potifar, capitão da guarda, acreditava controlar tudo: sua casa, seus servos, seu destino. Mas bastou a chegada de um jovem hebreu, injustiçado, para expor a fragilidade de um coração endurecido. José não trouxe armas, trouxe verdade. E a verdade sempre perturba quem se apoia em aparências. Quando a mentira de uma mulher caiu como veneno dentro de sua casa, Potifar se viu diante da pergunta que destrói impérios: quem eu sou quando a minha reputação está em jogo? Esta é a história de um homem dividido entre o orgulho e a justiça, entre a honra e o medo, entre a culpa e a redenção. Uma jornada sombria que revela que a maior batalha não acontece no campo, mas dentro da alma. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique até o final, porque uma oração poderosa vai tocar profundamente o seu coração. O Egito fervilhava como um coração de pedra, pulsando sob o sol escaldante. Suas ruas eram tomadas pelo cheiro de especiarias, pelo som dos artesãos e pelo brilho distante das pirâmides, que pareciam vigiar tudo em silêncio eterno. Ali, onde reis eram tratados como deuses, e cada gesto tinha peso de eternidade, vivia Potifar, capitão da guarda de Faraó, um homem cercado de autoridade, respeito e medo. Suas vestes militares denunciavam poder, mas seus olhos carregavam algo que ninguém ousava comentar: a necessidade constante de provar controle, mesmo quando sua alma parecia um campo de batalha. Potifar era conhecido pela disciplina rígida, pela fidelidade ao trono e pela capacidade de decidir destinos com uma única palavra. Mas dentro de sua casa, entre colunas de mármore e corredores silenciosos, ele enfrentava guerras que suas espadas não podiam vencer. A chegada de um jovem escravo hebreu, José, inauguraria uma mudança profunda. Antes mesmo de entender por quê, Potifar sentiu que aquele rapaz carregava algo que nenhuma riqueza do Egito possuía: a presença de um Deus que não se dobrava diante de nenhum faraó. A partir daquele momento, as lutas de Potifar deixaram de ser externas e passaram a ser espirituais, morais e invisíveis. Com o passar dos dias, Potifar observava algo que nenhum oficial egípcio conseguia explicar. Tudo o que José tocava prosperava, tudo o que ele administrava florescia. E quanto mais Potifar confiava naquele jovem hebreu, mais inquieto seu coração ficava. Não era apenas competência. Era como se uma mão invisível guiasse cada passo de José. E Potifar sabia: nenhum deus do Egito fazia isso. A tensão começou a crescer dentro de sua própria casa. Os servos murmuravam, a elite o observava. E sua esposa, acostumada a ser o centro de todas as atenções, passou a olhar José com desejo e frustração. Potifar ignorava os sinais, ou fingia ignorar. Afinal, admitir que sua casa estava prestes a ruir seria reconhecer sua fraqueza. Mas a mentira nasce pequena e cresce rápido. Sua esposa começou a tecer palavras, como quem arma uma armadilha no escuro. E José, íntegro, reto, leal ao seu senhor e fiel ao Deus que servia, recusava cada investida, sabendo que aquilo poderia destruir a ambos. Era uma guerra silenciosa, uma guerra que Potifar sentia, mas não queria enxergar. A pergunta que pairava no ar era simples e cruel: quando a verdade finalmente estourar, Potifar estará pronto para ouvi-la. O dia da explosão chegou como um trovão abafado nos corredores do palácio. A esposa de Potifar irrompeu pela sala com as roupas rasgadas
e a respiração ofegante, apontando o dedo para José, como se acusasse um demônio. Suas palavras eram afiadas, cheias de veneno, preparadas para ferir exatamente onde Potifar mais temia: sua honra. O hebreu que você trouxe tentou me violentar. O mundo de Potifar congelou. Ele olhou José, o jovem cuja integridade brilhava mais que o ouro do Egito, e viu nele algo impossível de ignorar. Verdade. Mas ao olhar para sua esposa, viu algo ainda mais perigoso: a ameaça contra sua reputação, contra sua imagem, contra o frágil poder que mantinha diante do povo e do faraó. Potifar sabia que ela mentia. Ele sabia, mas dizer isso em voz alta significaria admitir que sua própria casa estava corrompida. E em um reino onde a aparência valia mais que a justiça, a verdade era um risco que poucos tinham coragem de carregar. No silêncio que cortou o ar, Potifar tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Entregou José à prisão, não para matá-lo como mandava a lei, mas para afastá-lo, tentando proteger sua consciência e sua imagem ao mesmo tempo. Foi ali, naquele instante, que Potifar percebeu: não havia poder algum em suas mãos, apenas culpa. Depois que José foi levado pelos guardas, o silêncio voltou à casa de Potifar. Mas não era o silêncio de paz, era o silêncio que acusa, o silêncio que pesa. Potifar andava pelos corredores e sentia a presença do erro, acompanhando cada passo. O Egito o via como capitão da guarda, mas dentro dele, uma guerra se travava sem descanso. Os dias passaram, e as notícias que chegavam da prisão só aumentavam seu tormento. José, mesmo encarcerado, continuava prosperando, continuava sendo honrado, continuava sendo guiado por um Deus que Potifar começava a temer, porque esse Deus fazia justiça onde ele, Potifar, havia falhado. Com o tempo, a verdade tornou-se impossível de silenciar dentro do seu peito. Ele havia condenado um inocente. Havia escolhido manter aparências, em vez de defender a justiça. Havia permitido que o orgulho falasse mais alto que a coragem. Mas mesmo carregando culpa, Potifar aprendeu algo que transformaria seu futuro. Quando Deus tem um propósito, nenhum erro humano consegue impedir. Ele viu José ser exaltado no Egito e, pela primeira vez, sentiu esperança. Esperança de que, se Deus foi misericordioso com José, talvez também pudesse renovar um coração quebrado como o seu. A história de Potifar não é apenas sobre culpa, é sobre a chance de recomeçar. Ele descobriu, tarde demais, que nenhum cargo, nenhuma farda e nenhum título protege um homem da verdade. Mas também descobriu que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós falhamos. José foi exaltado. Potifar encarou sua própria escuridão. E juntos, eles provam que o propósito divino não depende da perfeição humana, mas da graça que nos alcança quando reconhecemos nossos erros. Assim como Potifar, muitos carregam culpas silenciosas, decisões precipitadas, palavras que feriram, verdades que não tiveram coragem de defender. Mas o mesmo Deus que restaurou José pode restaurar você. Nada está perdido quando a misericórdia entra na história. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e fique agora para ouvir a oração final. Uma oração que vai tocar sua alma e trazer luz para dentro do seu coração. Senhor Deus, Pai de misericórdia e justiça, hoje nos colocamos diante de Ti com o coração aberto, reconhecendo que todos nós, assim como Potifar, já erramos, já tememos, já escolhemos o silêncio, quando deveríamos ter escolhido a verdade. Mas Te agradecemos, porque o Teu amor não nos abandona, mesmo quando nossas escolhas nos afastam do caminho certo. Senhor, visita agora cada pessoa que ouve esta oração
Toca nas áreas onde existe culpa, vergonha ou arrependimento. Que o teu Espírito Santo traga luz onde há escuridão, paz onde há inquietação e esperança onde existe medo. Assim como o Senhor restaurou José e ensinou Potifar através dos seus próprios erros, restaura também a nossa vida, cura feridas antigas, fortalece nossa fé e nos dá coragem para agir com justiça, mesmo quando isso custa caro. Pai, renova nosso coração, que possamos experimentar o teu perdão, sentir o teu abraço e caminhar com a certeza de que o Senhor ainda escreve novos capítulos para aqueles que se rendem diante de ti. Em nome de Jesus, declaramos restauração, força e renovação. Amém.